A paz do Senhor. Você está no programa Momento Missionário, um programa que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13, para falar muito sobre evangelismo, missões transculturais, missões urbanas e discipulado. É a maneira como você encontra de estar a par da informação ou das informações do ID de Jesus, sempre prontos para nós cumprirmos o ID. Este programa é coordenado pelo evangelista Márcio Melo, produzido por mim, Geisel de Paula, e apresentado pelo pastor Mardônio, que não pôde estar aqui hoje por conta de algum problema pessoal. Nós mandamos as nossas saudações ao pastor Mardônio. E o tema de hoje será Missão Transcultural na América Latina. Temos um convidado muito especial que iremos apresentar daqui a pouco. Ele é o pastor Elias Alejandro Canhola González, lá do Equador, e nós vamos apresentá-lo logo mais para que você fique conhecendo um pouco mais da missão lá no Equador, um país aqui sul-americano. Meu nome é Geisel de Paula, como eu disse, e esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, que tem como pastor-presidente o pastor José Wellington Bezerra da Costa e como pastor vice-presidente o pastor José Wellington Costa Júnior. É um prazer ter você conosco aqui. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer um pequeno devocional com você para que nós possamos dar continuidade do programa. E para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no versículo de número 37. Está escrito: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Essa pergunta que eles fazem depois do discurso de Pedro, da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Jesus prometeu que enviaria um Consolador, o Espírito Santo, para estar com eles. E essa promessa se cumpriu lá na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando estavam ali quase 120 pessoas reunidas no cenáculo, orando e buscando e pedindo a promessa que Jesus havia feito. E aí, de repente, ainda de manhã, o Espírito Santo desceu naquele local e naquele dia foram vistas por eles línguas como que de fogo, repartidas, que repousavam sobre a cabeça de cada um deles, e começaram a falar em outras línguas. Esse barulho despertou o interesse das pessoas que foram até o local e começaram a perguntar o que estaria acontecendo. E alguns tiveram aquele grupo por embriagados. Então Pedro, nessa hora, se levanta com ousadia para pregar a palavra de Deus, para dizer que aquilo não era sinais do álcool, muito pelo contrário, era aquilo que havia sido profetizado pelo profeta Joel, que estava se cumprindo ali cabalmente naquele dia. Pedro discursa, Pedro prega uma passagem, uma palavra de juízo, uma palavra de confronto, uma palavra que compungiu o coração daqueles que estavam ouvindo, de tal modo que depois que Pedro termina a sua prédica, só resta a eles fazerem uma pergunta, que é a seguinte: que faremos, varões irmãos? Isso me deixa pensando que quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não temos que entreter os nossos ouvintes, nós não temos que bajulá-los, mas nós temos que pregar a palavra da verdade, assim como Pedro pregou. E ainda que esta palavra possa causar confronto, ainda que esta palavra possa causar incômodo nos corações, nós temos que despertar nos corações daqueles que nos ouvem o mesmo que foi despertado nos corações daqueles que ouviram a mensagem de Pedro. As pessoas têm que chegar a
ao final e perguntar: que faremos? Ou o que eu farei? O que eu posso fazer? E aí Pedro responde: olha, crê no Senhor Jesus Cristo, e vocês vão ser batizados, e vocês, assim como nós, receberão a promessa de Deus. Essa tem que ser a nossa mensagem. Esse deve ser o querigma da igreja, a mensagem da igreja. Uma mensagem impactante, uma mensagem confrontadora, uma mensagem que leva as pessoas a um beco sem saída. Ou eu aceito ou eu permaneço como eu estou. A escolha é de cada um. Mas a nossa mensagem ela tem que ser imbuída disso. Cheia do Espírito Santo, cheia da unção de Deus, para que possa provocar o mesmo sentimento que provocou lá no dia de Pentecostes. Apenas uma pequena reflexão para nós nesse dia, que você possa pensar sobre isso, que as suas mensagens possam obter o mesmo resultado que Pedro obteve no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Agora nós vamos assistir ao quadro Missão em Foco, que é apresentado pelo jornalista Dário Ferreira do Nascimento. Vamos acompanhar. Missão em Foco. Finalizando a série sobre o relatório de Lausanne, que aborda a Igreja no Mundo, o 5º episódio fala sobre o engajamento e a nova geração. Pesquisas mostram que o percentual de indivíduos que participam do culto semanal é expressivamente inferior à porcentagem de indivíduos que se identificam como cristãos. A África lidera em termos de média da frequência semanal com países como a Nigéria, em que a maioria de sua população vai ao culto. A Europa e a América do Norte têm em média a frequência mais baixa, com registro de menos de 15% de frequência na maioria dos países europeus. Outros dados mostram uma lacuna etária na afiliação cristã nas últimas décadas. Em muitas partes do mundo, a geração mais jovem é a menos afiliada ao cristianismo e à religião, se comparado à geração anterior. Por outro lado, os jovens dão prioridade ao cuidado com os pobres e marginalizados, em ajudar as pessoas a construírem relacionamentos saudáveis com Deus e com o próximo. Dário Nascimento para a Rádio ADFM 88.7. Voltamos. Você acabou de assistir aí ao quadro Missão em Foco. Espero que você tenha sido edificado. E agora chegou a hora mais importante do nosso programa, onde nós vamos apresentar o nosso convidado especial de hoje. O nosso convidado, como eu disse no início, é o pastor Elias Alejandro Canhola Gonçalves. Ele é do Equador, pastor no Equador há quase 20 anos. Formado em Administração Educativa e Ciências da Educação. Trabalha como docente em uma unidade de educação do Liceu Cristiano de Guayaquil, Equador. Casado com a irmã Maria Pluas Sanches, tem juntos 3 filhos. O Moisés, de 20 anos, a Nicole, de 17 anos, e a Dorcas, de 16 anos. Seja bem-vindo, pastor Elias, mas antes de apresentar o pastor Elias, eu preciso também falar que nós teremos um intérprete aqui, o intérprete do pastor Elias, para que tudo o que ele falar seja bem entendido por mim e por você que está nos escutando, ele será interpretado pelo nosso conhecido, nosso amigo, pastor Sérgio Pértico, né? Mais conhecido por nós como pastor Serginho. O pastor Serginho já foi missionário no Paraguai, tem o seu ministério em toda a América Latina e dirige o setor de Perus. Então ele será um intérprete, mas antes de mostrar o pastor Serginho, eu quero dar as boas-vindas ao pastor Elias. Pastor Elias, bem-vindo. Gracias, hermano Geisel. Muito obrigado, irmão Geisel. Para mí es un honor Para mim é uma honra el poder estar aquí en este país. poder estar aqui nesse país. Un país donde veo O país onde venho, que el evangelio que o Evangelho sigue avanzando. segue avançando. Cosas interesantes
coisas interessantes. He podido ver Eu posso ver muchas iglesias. muitas igrejas. Donde hay muchas iglesias, Onde tem muitas es igrejas, propenso é propenso para que el evangelio para que o evangelho del reino del Señor do reino do Senhor siga avanzando. siga avançando. Gracias por este momento. Obrigado por esse momento. Amém. É isso que importa, que o evangelho continue avançando, né? É isso que importa. Eu quero também cumprimentar ao meu amigo, pastor Serginho. Pastor Serginho, sempre um prazer, uma honra rever o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Momento Missionário. Amém. A paz do Senhor, irmão Geiso, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão trabalhando aqui nesta programação e a todos os nossos queridos ouvintes que estão aí nos assistindo e ouvindo, né? Esse programa que é tão importante quando se trata e se reporta em relação à obra missionária. Sinto-me agradecido por ter sido convidado por vocês para estar aqui hoje, nesse dia, interpretando o nosso amigo aqui, pastor Elias Canhola. Amém. Então, o pastor Serginho veio aqui nas nossas dependências, né, no departamento de comunicação, junto com o pastor Elias, e eles vieram aqui e aí surgiu a ideia de nós aproveitarmos a estada do pastor Elias aqui, para que ele pudesse contar um pouquinho da obra missionária lá no Equador. E aí ajustamos o dia, e o dia chegou, e com certeza você será edificado por esse programa. Para nós começarmos então a nossa entrevista no dia de hoje, eu gostaria de começar perguntando, pastor Elias, como se deu o processo de sua conversão ao Evangelho e a sua posterior chamada ministerial. Realmente Realmente, yo tuve el privilegio eu tive o privilégio de nacer en un hogar cristiano. de nascer num lar cristão. Papá y mamá Meu pai e a minha mãe conocieron al Señor conheceram ao Senhor a temprana edad. bem cedo nas suas idades. Yo soy E eu sou el octavo hijo o 8º filho de una familia de 9. de uma família de 9. Papá, Meu pai, a la edad na idade de unos 25 años, de 25 anos, conoció al Señor ele conheceu ao Senhor. y él sintió en su corazón E ele sentiu no seu coração comenzar a trabajar começar a trabalhar en las misiones. nas missões. Papá salía del trabajo Meu pai saía do trabalho los fines de semana, nos finais de semana se iba a los campos e ele então para os campos, solo sozinho. o en otras ocasiones Em outras oportunidades, con 2 o 3 hermanos. com 2 ou 3 irmãos. A los campos hace 50 años. Nos campos já há mais de 50 anos. No era tarea fácil. Não era tarefa fácil. En ese hogar nací. Nesta casa eu nasci. Y habiendo nacido E então, nascendo en un hogar cristiano, num lugar cristiano, desde pequeño desde pequeno, iba a la iglesia. eu sempre ia à igreja. A los 18 años, E aos 18 anos, como muchos jóvenes, como muitos jovens, me distancié un poco de la iglesia. eu me distanciei um pouco da igreja. Fue en ese tiempo, Foi nesse tempo, comencé a mirar un poco afuera. comecei a olhar um pouco para fora. Pero afuera Afora, no encontré nada bueno. não encontrei nada útil. Fue allí Foi aí que nació en mi corazón que nasceu no meu coração el deseo o desejo de comprender de compreender si lo que decía este libro o que diz esse livro, era verdad. se era verdade. Tuve lo que se llama Eu tive o que se chama una crisis uma crise teológica. teológica. Quería entender Eu queria entender si esto era cierto. se a Bíblia era certo. A los 22 años Nos 22 anos, comencé a estudiar y a estudiar. comecei a estudar e a estudar. Lo sorprendente es E o surpreendente é que solamente quería conocer que somente eu queria conhecer si era real, se era verdade, sin darme cuenta sem dar-se conta que poco a poco que a pouco iba conociendo eu estava conhecendo más de las cosas de Dios. mais das coisas de Deus. A los 22 años me bauticé. Nos 22 anos de idade eu me Desde allí batizei. comencé Aí eu comecei a trabajar a trabalhar en la obra de Dios. na obra de Deus. Glória a Deus. E a sua chamada ministerial, ela foi algo natural. A ver, Sua chamada ministerial foi algo natural, então. puedo decir que sí, Posso dizer que sim, aunque el llamado en sí ainda que a chamada em si, lo hace el Espíritu Santo de Dios. quem faz é o Espírito Santo de Deus. Es sorprendente. É surpreendente. Yo comencé a estudiar Eu comecei a estudar en un seminario teológico, num seminário teológico, una licenciatura onde fiz ali a minha licenciatura en teología. em teologia.
como todos mis amigos, como todos os meus amigos, cuando nos graduamos quando nós nos graduamos em teologia, salían de Ecuador saíam do Equador a otros países. a outros países. Yo no fui mal alumno, Eu não fui um mau aluno, tampoco predicaba mal. tampouco eu pregava mal. Y yo quería también Eu queria também ir a otros países ir a outros como países, mis amigos. como os meus amigos. Yo decía, Eu dizia, si mis amigos se os meus amigos, que eran alumnos que eram alunos promedios medianos, se fueron a otros países, se foram a outros países, yo también. eu também. No quería quedarme en Ecuador, Eu não queria ficar no Equador, en las iglesias nas igrejas que mi padre abrió. que o meu pai abriu. Yo quería Eu queria algo más, alguma coisa a mais, pero comencé a ayudar mas eu comecei a ajudar a papá en las iglesias. meu pai nas igrejas. No quería, Eu não queria, pero una vez mas uma vez estaba ayunando eu estava jejuando 3 días 3 dias en un río, num rio, en una zona de la sierra en Ecuador. em uma zona da selva do Equador. Y Dios me llevó E Deus me levou a la historia de Primera de Reyes, à história de 1 de Reis, 16, capítulo 16. la historia de Elías A história de Elias, en el arroyo de Querit. ali junto ao rio de Querite. Y sentí que Dios me dijo, E senti que Deus me disse, el ministerio o ministério no descansa não descansa donde tú quieres ir. aonde você quer ir. El ministerio descansa O ministério descansa donde Dios te quiere llevar. aonde Deus te quer levar. Y yo decía, Eu dizia, Elías, Elias, con tremenda unción de Dios, uma tremenda unção de Deus, metido en un arroyo, colocado ali perto de um rio. eso no es correcto. Isso não é correto. Elías debía estar Elias devia estar donde había mucha gente. onde havia muitas pessoas. Y yo dije, E eu disse, el ministerio o ministério descansa descansa, en la obediencia. a obediência. No es donde hay mucha gente, Não é quando tem muitas sino pessoas, donde Dios porém é onde Deus nos quiere llevar. nos quer levar. Y fue allí E foi aí que decidí quedarme en Ecuador, que eu decidi ficar então no Equador, en las iglesias nas igrejas que mi padre había abierto. que meu pai tinha aberto. Y allí estoy ahora. E aí eu hoje estou. Y en ese pequeño lugar, E nesse pequeno lugar, en relación de muchas otras iglesias, em relação de muitas outras igrejas, Dios me habló Deus me falou, hace muchos años, faz muitos anos, hace como 23 años, assim como 23 anos que me atrás, llevaría por las naciones. que me levaria pelas nações. Pasaron 20 años, Passaram 20 anos, seguí en el mismo lugar, segui no mesmo lugar, no salía não a saía ningún país. a nenhum país. De un momento a otro, De um momento ao outro, cuando yo decía, quando eu dizia, lo que escuché de Dios o que eu escutei de Deus no es cierto, não é certo, me equivoqué, eu me equivoquei, pero me di cuenta mas eu me dei contas que Dios abrió puertas. que Deus abriu as portas. Y en 2 a 3 años E em 2 a 3 anos, he recorrido eu tenho Muitos países. viajado a outros países, de América del Sur na América do Sul y también América Central. e também na América Central. Dios no se equivoca. Deus não se equivoca. Lo que Él dice, O que Ele fala, Él lo cumple. Ele cumpre. Es la razón Essa é a razão por la que estoy aquí. pela qual estou aqui hoje, Evidencia vivendo de lo que Dios me dijo do que Deus me falou hace muchos años. há muitos anos atrás. Glória a Deus. É isso aí. Então Deus usou o exemplo do profeta Elias para falar ao coração do Elias de hoje, né? Ao pastor Elias de hoje. Glória a Deus. Seu pai ainda é vivo? Papá falleció hace 17 años. O meu pai faleceu já faz 17 anos. Amém. Sim. Então o senhor continua o ministério que ele iniciou, que ele começou. Sí, sí, exactamente, sí. Sim, exatamente. Amém. Eu quero também registrar aqui a presença, você não vai ver por vídeo, mas eu gostaria de registrar a presença das esposas dos nossos convidados aqui. Está conosco a esposa do pastor Elias, a irmã Maria Plua Sanchez, está aqui conosco. Seja bem-vinda, minha irmã. E a esposa do pastor Serginho, esqueci seu nome, irmã. Irmã Kátia. A irmã Kátia também está presente aqui num cantinho aqui do nosso estúdio, acompanhando o programa. Eu queria apenas registrar a presença delas aqui, dizer que vocês são bem-vindas e sintam-se em casa. Continuando a nossa entrevista, eu fiz uma pesquisa básica sobre o Equador, né? O que eu conheço do Equador é pouco, né? Mas eu percebi que ele tem o tamanho aproximado do nosso estado, o estado de São Paulo, 250 mil quilômetros quadrados. Eu gostaria de saber quais são os desafios de se pregar a palavra de Deus nesse país.
Quais são os desafios de predicar a palavra de Deus em tu país? Bueno, Bom, en la actualidad en Ecuador na atualidade ali no Equador hay un problema bien grave tem um problema muito grave de inseguridad, da falta de segurança pública. producto del narcotráfico, Produtos do narcotraficantes. asentado Ali tem, sim, assentaram ali. en todas las estructuras Em todas as estruturas eles entraram de gobierno. do governo. Eso es muy lamentable. Isso é muito lamentável. La iglesia en Ecuador A igreja no Equador tiene un gran desafío tem um grande desafio, porque gran parte porque grande parte de la población, da população, escuche bien, escuta bem, de niños, de crianças, de adolescentes de adolescentes y de jóvenes e de jovens están involucrados estão envolvidos en temas em temas de narcotráfico do y narcotráfico de sicariato. e também dos assassinos, sicariato, assassinos. Y básicamente Basicamente, las iglesias as igrejas que mi padre abrió que o meu papai abriu están en sectores estão nesses setores de mucha inseguridad. de muita insegurança Y pública. allí nos toca E aí toca a nós predicar el evangelio. pregar o evangelho aí. Es verdad, É verdade. siempre he predicado el evangelio Sempre temos pregado o evangelho en la calle nas ruas o en los aires libres. ou então fazendo ar livres. Y antes E de antes era fácil hacerlo. era muito fácil fazer isso. Ahora Agora hay sectores tem setores que pertenecen a bandas. que pertencem às bandas, Y cuando uno predica, às quadrilhas. E quando você vai ali para pregar, las motos as motocicletas pasan ahí al lado de uno. passa aí, então fica rodeando ao seu lado. Y uno sabe E sabe quiénes son esas motos. de quem estão nessas motos e quem, Si bien- de quem si- é. Si bien es cierto, É bem certo, confiamos en Dios, se nós confiamos em Deus. pero humanamente, Mas humanamente, cuando pasan las motos quando passa as y nos motos quedan viendo, e fica aí nos olhando, yo sé lo que está pasando. eu sei o que está passando. Pero es allí Mas aí, donde Dios aonde Deus nos ha puesto. colocou-nos, Yo veo eu vejo a Juan, a João, el Bautista, o João Batista, predicando pregando, a costo de su vida. mesmo custando a sua vida. No es que me guste, Não é que eu gosto, pero siento mas eu sinto que Dios me llevó allí. que Deus me levou aí. No solamente es mi caso, Não somente no meu caso, es el caso de muchos pastores é o caso de muitos de la pastores iglesia en ali, Ecuador. das igrejas no Equador. Hay un gran desafío Tem um grande desafio, y es una realidad, e isso é uma realidade. pero nos toca Mas toca a nós llevar el evangelio levar o evangelho, allí donde Dios ainda onde Deus nos ha puesto. nos colocou. Muito bem. Os dados religiosos do seu país, do Equador, mostram que a presença católica lá ainda é muito forte, né? Como era no Brasil há décadas atrás, ainda é muito forte. Cerca de 80% da população é declaradamente católica. Eu gostaria de saber se os católicos lá no Equador são como cá, são como aqui no Brasil, são, na sua maioria, nominais, ou se eles são praticantes do catolicismo. Bueno, la pregunta es la siguiente: si los católicos de tu nación, como 80% de la población, se dicen católicos, y él quiere saber si los católicos de allá son como los de acá, ¿son practicantes o son nominales nomás? Porque acá la mayoría son nominales, no practican. Okay. Dicen ser, pero no son. Y entonces pregunta si allá en Ecuador es similar acá en Brasil. Hay que recordar algo. Você tem que se lembrar de algo. La religión católica A religião católica llega con los españoles, chegou ali com os espanhóis, igual que toda América Latina. igual que toda a América Latina. Por lo tanto, Portanto, en mi país, no meu país, todos aquellos que nacen todos aqueles que y nascem no son cristianos e não são evangélicos se autodenominan se autodenominam católicos. católicos. Aunque no vayan a una iglesia católica, Ainda que não vão numa igreja católica, ellos dicen eles dizem que son católicos. que são católicos. Si bien es cierto, Se bem certo, el 75% 75%, o quizás un poco más ou quem sabe pouco mais, se autodenomina se autodenominam católico. católicos. El catolicismo O catolicismo es la religión más fuerte, é a religião mais forte, pero no desconocemos también
Mas também nós desconhecemos que el Evangelio que o Evangelho, es un 16%. nós conhecemos que os evangélicos lá são 16%. Si es real, Se é real, es como su país. é como o seu país. Los católicos Os católicos no van a la iglesia, não vão à igreja, pero dicen ser católicos. mas dizem ser católicos. Es similar, É similar, no são es mayor cosa allí. sim. Interessante. Interessante porque, por não serem praticantes e sim nominais, eu acredito que a entrada do evangelho, da pregação, ela surte mais efeito. Porque quando você atinge o núcleo duro do catolicismo, aqueles que são praticantes, aqueles que estão ferrenhos, esses são mais difíceis ganhar para a fé. Mas aqueles que tanto faz, que não vão à missa, esses nós conseguimos entrar aqui no Brasil e hoje já somos mais de 30%, né, pastor Serginho? Sim, acredito, bem mais. dos evangélicos. Bem mais. De 30% a 40% de evangélicos. Eu acredito que vocês no Equador também vão alcançar esse resultado em poucos anos. Esperamos en Dios Esperamos em Deus que los cristianos evangélicos que os cristãos evangélicos puedan crecer. possam crescer. Sabemos todos acá Sabemos todos aqui que el deseo de Dios que o desejo de Deus es que su reino é que o seu reino se extienda. se estenda. A esa tarea A esta tarefa nos llamó a nosotros. nos chamou a nós. Y esa es la actividad E esta é a atividade que hacemos los evangélicos. que fazemos nós os No evangélicos. solo en Ecuador, Não só no Equador, aquí en Brasil aqui no Brasil y en todas partes de la tierra. e em toda parte da terra. Queremos Queremos que el reino de Dios que o reino de Deus se extienda se estenda para que los hombres y mujeres para que homens e vengan mulheres al arrepentimiento venham a y arrepender-se conozcan la verdad e venham a conhecer a del Evangelio de verdade Jesucristo. que é a respeito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que isso seja uma realidade lá no Equador. Bom, o senhor atua lá na cidade de Guayaquil, a cidade mais populosa do Equador. Ela é conhecida como Pérola do Pacífico. Como é pregar o evangelho nessa cidade? Como é predicar o evangelho na cidade de Guayaquil? Bueno, el Evangelio, Bom, o evangelho, recordemos algo, vamos lembrar de alguma coisa. en todo lugar Em todos os lugares hay espacios tem espaços que se nos facilita predicar. que facilita para nós estar Hay otros pregando. lugares Há outros lugares que son un poco más difíciles. que são um pouco mais difíceis. Sencillamente creo Simplesmente eu creio que donde yo vaya, que aonde que eu for, lugar que parezca difícil lugar que parece ser difícil, o lugar que parezca fácil, ou lugar que pareça ser fácil, yo no puedo convencer, eu não posso convencer, yo no puedo transformar, eu não posso conformar, yo no puedo redarguir. eu não posso redarguir. Esa obra Essa obra es la obra é a obra del Espíritu de Dios. do Espírito Santo de Deus. Y creo que si Dios me mueve E se eu creio que se Deus me move a un lugar a um lugar muy difícil, muito difícil, si Dios me mueve, se Deus está me movendo, Él sabrá qué hacer con ellos. Ele sabe muito bem o que vai fazer com as pessoas. Aunque humanamente Ainda que humanamente uno ve cosas difíciles, nós vemos coisas difíceis, como lo vieron los apóstoles, como os apóstolos sofreram o também. lo vieron los primeros creyentes, Bom, o lo vieron los primeros creyentes. ou então que os primeiros crentes viram. Pero hay un texto que dice, Há um texto que diz: el Señor o Senhor testificaba testificava juntamente con nosotros, juntamente conosco, haciendo fazendo prodigios, prodígios, señales sinais y milagros. e milagres. Y creo que este Dios Eu creio que esse Deus, que está en estas historias de la Biblia que está nas histórias da Bíblia, es el mismo Dios é o mesmo Deus que nos lleva que nos leva a predicar su palabra a pregar a sua a palavra cualquier lugar. a qualquer lugar. Y si Dios me lleva, E se Deus me leva, tengo la certeza eu tenho a que certeza Dios me respalda. de que Deus vai me respaldar. No solo a mí, Não só a mim, sino que respaldará senão que Ele vai respaldar a todos
todos nosotros a todos nós y a todos aquellos e a todos aqueles que nos están escuchando que nos está escutando por este medio. por esse meio de comunicação. Así que escuchen bien. Assim, então, que você escute bem. Si Dios les llama Se Deus está te chamando a un lugar a um lugar muy difícil, muito difícil, tengan la certeza tenha a certeza que Dios que Deus le va a respaldar. te vai dar respaldos. Y si Dios es con E nosotros, se Deus é conosco, ¿quién en contra de nosotros? quem é contra nós? Amén. Amém. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Deus conosco. Todos os lugares apresentam as suas dificuldades, né? São Paulo também é uma metrópole que tem as suas dificuldades, lugares onde o tráfico também impera, lugares de classe alta, onde você não consegue chegar, em edifícios onde você não consegue entrar, condomínios fechados, mas Deus tem nos dado estratégias para pregar a palavra de Deus, aqui em São Paulo, lá no Equador, lá em Guayaquil, e com certeza Deus só precisa de pessoas para dizerem como o profeta Isaías, eis-me aqui. Amén. E aí ele faz o restante. Exato. Né? Pastor Elias, aqui no Brasil, nós temos priorizado, nesses últimos tempos, o discipulado. Acabou de começar uma campanha aí, uma década da colheita, onde nós estamos priorizando o discipulado, né? O fato de discipular os novos convertidos. Porque aqui no Brasil nós temos uma frase que diz que a igreja tem uma porta de entrada na frente e uma porta no fundo. Muitas pessoas entram pela porta da frente, muitas pessoas saem pela porta do fundo. Então, para que essas pessoas não saiam, nós precisamos de um discipulado forte. Eu gostaria de perguntar ao senhor como é feito o discipulado no Equador. Pergunta a ti, como é hecho o discipulado de los nuevos convertidos em Equador? Porque acá muitos entram por uma porta e saem por la outra. Porque a vezes faltou o discipulado. Então, o discipulado vai segurar a esta pessoa aí, manter-la dentro da igreja. Então, a pergunta é, como vocês estão fazendo o discipulado allá em Equador? A ver, Bom, vamos ver. es una realidad. É uma realidade. Hacemos un trabajo Nós fazemos um trabalho por ganar las almas para ganhar as almas y traerlas al Señor. e trazê-las para o Senhor. Y como tal a nuestras iglesias. E também as demais igrejas. Y es fundamental el discipulado. E é fundamental o discipulado. Es una estrategia É uma estratégia que cada iglesia desarrolla, que cada igreja desenvolve, fundamentado en la palabra. fundamentado na palavra. Y creo que nos sucede a todos nosotros. Eu creio que não sucede a todos nós. Allá en Ecuador Lá no Equador, sabía llegar un evangelista, sim, chegar ali um evangelista, Gigi Ávila, Didi Ávila. llenaba los estadios, Os estádios se enchiam, ganaba muchas almas. ganhava muitas Y pessoas. posterior E posterior, comenzaba el seguimiento começava então aí já o segmento y el discipulado. de um discipulado. Los primeros días Nos primeiros dias, las iglesias se llenaban, as igrejas se enchiam, pero en el camino mas no caminho, muchos muitos van desertando se vai saindo de la decisión e vai saindo da decisão que tomou, que ellos tomaron. sim, que havia tomado. A todos nos gustaría Todos nós gostaríamos que todos los que ganamos para el que Señor todos que a gente ganhamos para o Senhor se queden, ficassem, pero es una realidad, mas é uma realidade. no todos se quedan. Nem todos ficam. Yo creo que estamos conscientes, Nós cremos que estamos y conscientes, pongo un ejemplo, como exemplo, si gano 10 almas para el Señor se ganho 10 almas para o Senhor y la discipulo, e discipulo de elas, esas 10, dessas 10, quizás quem sabe me queden 4. me fiquem 4 pessoas. Vuelvo a trabajar, Volto a trabalhar, gano 10 más, ganho mais 10 de pessoas. esas 10 E dessas 10, me quedan 4. me ficam 4. Vuelvo a trabajar Volto a trabalhar y seguirá haciendo lo mismo. e seguir fazendo o mesmo. Y la iglesia, E a igreja, o más que la iglesia, o mais que a igreja, el reino o reino, se va a ir llenando se vai enchendo de a poco. de a pouco. Eso no significa Isto não que significa el discipulado el discipulado no sea eficaz, que
que não seja La eficaz. realidad Na realidade, que Dios llama a todos que Deus chama a todos para salvación, para a salvação. pero también Dios Mas também Deus nos dio la voluntad nos deu a vontade para elegir. para escolher. Hay que seguir discipulando Nos deu o direito de escolher. Então temos que seguir que discipulando. formarlos. Tem que formá-los. y hacerlo bien, E fazer y hacerlo bien. e fazê-lo bem. Nosotros somos el resultado Nós somos o resultado de que alguna vez de que alguma vez nos discipularon nos discipularam juntos juntos a otro grupo. a outros Y de grupos. ese grupo, E desse grupo, que eran muchos, que eram muitos, quedamos pocos. ficamos poucos. Este es el resultado. Esse é o resultado. Ahora nosotros, Agora nós, los pocos, ao pouco, seguimos multiplicando seguimos y multiplicando ganando a otros. e ganhando a Y outros. poco a poco, E de pouco a pouco, el reino o reino se va ensanchando. se vai alargando. Muito bem. Muitos são chamados, diz a palavra, mas poucos escolhidos. Agora, cabe à igreja fazer um bom trabalho de discipulado para que essa perca ela seja a menor possível, né? Para que aqueles que forem discipulados fiquem, sejam integrados na igreja, sejam batizados. Eu acredito que o batismo é a prova real de que esta pessoa foi bem discipulada quando ela decide se batizar, né? E permaneça no nosso meio e vire ela um discipulador também no futuro, né? Essa é a nossa oração. Bom, pastor Elias, o senhor é formado na área de educação, o senhor tem formação nessa área, e eu gostaria de saber um pouco das igrejas lá no Equador, desta área acadêmica, né? Essa área mais teológica. Aqui no Brasil nós temos escolas dominicais, aqui todos os domingos, né? Em todas as igrejas Assembleias de Deus. Nós temos escolas bíblicas de obreiros, uma vez por ano, durante 2 ou 3 semanas, onde os obreiros são aprimorados na área da teologia. Nós temos congressos, simpósios. Eu gostaria de saber se no Equador também é assim. A pergunta é a seguinte: acá em São Paulo, no Brasil, nós temos escola bíblica uma vez ao ano, que nos reunimos aqui por 2 a 3 semanas em aprendizado na palavra de Deus. Aún mais, temos também a escola teológica, acá na FAESP, né, na Faculdade de Teologia acá de São Paulo, e temos também as escolas dominicales, por la manhã, los domingos, que hacemos. Isso para preparar um bom aluno, um bom creyente. E ele quer saber, em Equador, se você tem allá no currículo da igreja, classes assim, como reuniões de obreiros, como escolas dominicales, como escola teológica. Essa é a pergunta que te hace. Okay. Ayer estuve en la iglesia del pastor Sergio Ontem eu estive na igreja do pastor Sérgio y hablaban acerca de la iglesia como un organismo e falava ontem na igreja, na escola dominical, sobre o organismo, a igreja como organismo. viviente. Um organismo vivo. Y aunque mi portugués no es nada bueno, Ainda que em português, para mim não é nada bom para en mim. lo que escuchaba acerca de cómo están organizados. Mas eu estava escutando de como a igreja aqui é organizada. Más a la pregunta que usted me hace ahora, Mas a pergunta que você me faz agora, veo que la administración vejo que a administração es muy similar. é muito similar. Y en cuanto a la capacitación, Enquanto também a capacitação también es muy similar. é muito também similar. Si más recuerdo, Se eu ainda lembro, el Evangelio llegó acá con Asamblea de Dios sim, o Evangelho chegou aqui com as Assembleias de Deus en los años 1910, em 1910, aproximadamente. aproximadamente. De Estados Unidos, Dos Estados Unidos, Asamblea de Dios a Assembleia de Deus se forma en 1914, se foi formada lá em 1914. según lo que hablamos con el pastor Sim, Sergio, nós estávamos conversando sobre esse assunto. un gran historiador, É isso mesmo. y pude ver algo E posso ver algo que posterior que posteriormente llega al Evangelio chegou o Evangelho. por Asamblea a Ecuador. Chegou ali a Assembleia de Deus no Equador também. Su estructura Isso é estrutura. es muy similar É muito a lo que semelhante observo acá, a lo que veo acá. ao que eu vejo aqui. En mi caso, No meu caso, yo primero me formé
Eu primeiro me formei como obrero, como obreiro, promedio de 2 a 3 años, em média de 2 a 3 anos, en Asamblea de Dios. na Ecuador. Assembleia de Deus do Equador. Después fui a estudiar Depois eu fui estudar una licenciatura en teología, uma licenciatura em teologia, promedio de 4 años y medio. mais 4 anos e meio de teologia. Y allí he seguido otros cursos teológicos E aí continuei seguindo aí os cursos teológicos de preparación. de preparação. ¿Qué quiero decir? O que eu quero dizer? Que existe toda una estructura académica, Que existe toda uma estrutura acadêmica, teológica, teológica, para formarnos. para formar. Y es decisión E é uma decisão de cada creyente de cada crente priorizar priorizar su educación. a sua educação. Pero en cuanto a la pregunta Enquanto a sua que usted pergunta me hace, que você me faz es muy similar. é muito semelhante. Las escuelas dominicales As escolas dominicais es fundamental é fundamental para despertar para despertar el interés, o interesse, para que los nuevos creyentes para que os novos crentes comiencen a estudiar la palabra. comecem a também estudar a Eso es lo palavra. inicial. Isso é inicial. De allí deben salir E é claro, daí deve continuar a prepararse. para se preparar. Pablo dice, Paulo disse: yo como perito arquitecto eu como perito arquiteto, puse el fundamento eu coloquei um fundamento y otro e outro edifica, edifica, pero cada uno mas cada um mire olhe como sobreedifica. como está edificando. Es responsabilidad É responsabilidade de cada creyente de cada crente prepararse. Y preparar-se. qué bueno E que bom que la organización que a organização tenga un sistema tenha um de sistema capacitación. de capacitação, Ayuda en la formación ajuda na formação del nuevo liderazgo. de novos líderes, Porque un día porque um dia ya no estaremos. já nós não estaremos Y hay que preparar bien e teremos que preparar bem a los que están ahora os que estão agora en proceso de formación, em processo de formação, para que cuando no estemos nosotros, para que quando esteja nós, ellos sepan hacer quando nós não estivermos, eles saibam fazer bien el trabajo. bem o trabalho. É isso mesmo. Eu sou aluno de escola dominical desde sempre. E também sou professor de escola dominical de adultos na igreja onde congrego há mais de 20 anos. E tem uma frase que eu costumo dizer, pastor Serginho, que é a seguinte: Sim. crente que vai na escola dominical não dá trabalho para pastor. Isso é fato. Então, é assim, né? Crente que vai para a escola dominical não dá trabalho para pastor. Então, a escola dominical ela é realmente essencial para o crescimento, para a maturidade do crente, né? Para ele crescer na fé, para ele crescer no conhecimento. Eu considero isso primordial. Bom, nós estamos aqui no programa Momento Missionário. Esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13, né? Sempre com muita informação para você, com muita missão, muito evangelismo, muito discipulado. E eu gostaria de saber como está chegando este programa aí, até onde você está. Compartilhe esse programa, fale conosco. Nós temos um WhatsApp da rádio aqui no 11 281 0475. Repetindo, 11 281 0475 é o WhatsApp da rádio. Comente como é que esse programa está chegando aí onde você está. Nós estamos já nos encaminhando para o final do nosso programa, mas ainda temos 2 perguntas para fazer ao pastor Elias. E eu gostaria de perguntar a ele quais são, pastor, os projetos evangelísticos que o senhor tem para o ano de 2025. Tengo varios proyectos. Eu tenho vários projetos. En este mes de mayo No mês de maio agora, hice un convenio con otra misión. estamos fazendo um convênio com uma outra missão. Ellos tienen una brigada médica. Eles têm uma brigada Médica. médica. Es un contenedor É um container que se adaptó que se adaptaram para hacer para fazer, atención médica. para dar atendimento médico. Lo tendré como unos 20 días Entre mais ou menos uns 20 dias. afuera de mi iglesia. Fora da minha igreja. Es un mecanismo É um mecanismo para llegar a la comunidad para chegar nas comunidades de aspecto social, do aspecto social, pero es un mecanismo mas é um mecanismo para también compartirle la palabra para também compartilhar a palavra.
Eso es uno de los proyectos Esse é um dos projetos que estamos desarrollando. que estamos desenvolvendo agora, Adicional, adicionando, la iglesia casa adentro adicionar a casa, a igreja dentro da casa. no se desarrolla Não se desenvolve como debería desarrollarse, como deveria desenvolver, porque la mayor necesidad porque a maior necessidade se encuentra afuera. se encontra do lado de fora. La iglesia A igreja está saliendo está saindo a hacer muchos programas a fazer muitos de programas evangelismo de evangelismo por toda la comunidad. por toda a comunidade. Y adicional, E adicionando, mis hijos son deportistas. os meus filhos são do esporte, São atletas. atletas. São Ok. atletas. Ok. Muito bom. Y yo aprovecho Eu aproveito evangelizar evangelizar a los jóvenes deportistas. aos jovens esportistas. Le llevo literatura, Eu levo literaturas, hablo con ellos. falo com eles. No es fácil, por cierto, Não é fácil, porque pasan en actividades de deporte. porque estão ali em atividade na área do esporte. Pero Dios me ha permitido Mas Deus tem permitido evangelizar a ellos. evangelizar eles. Y no solamente a los atletas, Não somente os atletas, también a los entrenadores também os y treinadores algunos também. directivos. A direção toda. Y básicamente, E basicamente, estas son uno de los 3 proyectos esses são um dos 3 projetos que hemos desarrollado que nós temos desenvolvido para alcanzar para a alcançar los que no conocen del Señor. aos que não conhecem ao Senhor. Muito bem. É isso mesmo. A igreja, ela começou, a igreja apostólica, ela era fundamentada nas casas, né? Então, ontem mesmo, na escola dominical, nós falamos sobre isso, do efeito da igreja como organização. E quando Paulo escreve as suas cartas, ele, quando chega na hora da saudação, ele sempre saúda a igreja que está em sua casa. Né? Então, era sempre na casa de alguém, né, pastor Serginho? Sem dúvida nenhuma. Sempre na casa de alguém. Ele faz isso em Romanos, faz isso em outras das suas cartas. Não existiam templos, então era assim que o evangelho crescia. Cultos Então, caseiros, né? Isso, cultos nos lares. Né? A Assembleia de Deus cresceu assim também. Foi assim mesmo. Cresceu assim, cresceu exato. com cultos ao ar livre. O pastor Elias falou no começo da sua fala sobre cultos ao ar livre. Né? A Igreja Assembleia de Deus cresceu assim, né? Ela se desenvolveu nos primeiros anos assim, ganhando almas, muitas vidas assim, fazendo esse evangelho engajado, missiológico, missional. Né? Então, muito campo para trabalhar. Amén. Muito campo para trabalhar, a gente precisa apenas olhar na direção certa para que Deus possa nos dar a estratégia para que possamos agir em prol do reino dele. Bom, pastor Elias, vou para a última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público assembleano, né, que está nos escutando, para aquela pessoa que deseja fazer a obra de Deus, tem a vontade de fazer a obra de Deus e muitas vezes vê uma barreira, vê um obstáculo, quer desistir. O que você falaria para essa pessoa? Yo quiero compartir Eu quero compartilhar com vocês lo que dice 2 de Samuel o que diz 2 de Samuel, 23, no capítulo de número 23. 23:8. 23, versículo de número 8, que diz assim: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Barsebete, filho de Taquenon, o principal dos capitães, e este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. 9 também. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Amém? Me gusta esta historia. Eu gosto dessa história. David tenía Davi tinha
30 valientes. 30 valentes. De los 30 valientes, Dos 30 valentes, estos primeros capítulos esses primeiros capítulos hablan de 3. falam de 3. Y dice así, E diz assim: estos son los nombres esses são os nomes de los valientes de David. dos valentes de Davi. ¿Por qué están los nombres de ellos allí? Por que estão os nomes deles ali? No porque dejaron el trabajo botado, Não porque deixaram um trabalho aí esgotado. no porque eran flojos o vagos. Não porque eles eram frouxos, né? Frouxos na atividade. Están allí Estão aí porque eran valientes. porque eles eram valentes. ¿Qué hace O que faz que una persona que uma pessoa sea valiente? seja valente? Esta historia dice, A história diz, el versículo 8, no versículo 8, que uno de los valientes que um dos valentes mató matou 800 hombres 800 homens de una ocasión. em uma só vez. Aquí no está el nombre Aqui não está o nome del que mató uno, de que matou um el que mató dos. e o que matou dois. Está el nombre Está o nome de alguien de alguém que hace algo que fez algo diferente diferente a todos los demás. a todos de todos os El demais. texto dice más O adelante texto fala mais adiante que fueron a la guerra que foram para a guerra y todos retrocedieron. e todos retrocederam, Él se quedó. mas ele ficou. Él hubiera dicho, Ele falou: Dios, Deus, me dejaron solo. me deixaram sozinho. También me voy yo. Também eu vou regressar. No estuviera el nombre de él aquí, Não está o nome dele aqui, porque se hubiera retrocedido. porque se retrocedeu. Mas él se quedó. Mas o que ficou? La valentía A valentia es una actitud. é uma atitude. ¿Cuándo se demuestra valentía? Quando é que nós mostramos nossa En los valentia? momentos É nos momentos de dificultad. de dificuldade. Él se quedó solo. Ele ficou só. Por eso es valiente. Por isso é valente. Él hizo algo Ele fez alguma coisa diferente a todos los demás. do que todos os demais. Si bien es cierto, Se bem certo, la Biblia a Bíblia no se volverá a escribir, não se volta a escrever. pero cada uno de nosotros, Mas cada um de nós, los que me están escuchando, os que estão me escutando, estamos escribiendo estamos escrevendo nuestra propia historia. a nossa própria história. Existe Existe la biografía. na biografia Alguien escribe de mí. alguém escrever de mim. Existe Existe la autobiografía. a autobiografia, Otro escribe de mí. outra pessoa escreve de mim. Existe Existe la biografía novelada. a biografia Novelada. novelada, Ficção, deve ser. Ficción. ficção. Biografía de ficción. Aham. En la biografía de ficción Na biografia de ficção se exageran las cosas se exageram as coisas que no son. que não são verdades. Usted y yo Você e eu estamos escribiendo estamos escrevendo nuestra propia historia. a nossa própria história. Dios está viendo Deus está vendo lo que usted y yo o que você e eu estamos haciendo. estamos fazendo. Cada quien Cada um es responsable é de responsável escribir de escrever bien su historia. bem a sua história. O demuestro Ou demonstro covardia o demuestro ou demonstro valentía. valentia. La Biblia dice, A Bíblia diz: el reino de Dios o reino de Deus sufre violencia sofre violência y solamente e somente los os valientes. valentes. Yo quiero Eu quero que se escriba bien mi que historia. se escrevam bem a minha história. Y si usted quiere E se você quer que se escriba su historia, que se escrevam sua história, debe demostrar deve demonstrar su valentía. sua valentia. Es interesante esta É historia interessante essa história. porque dice la Biblia Diz a Bíblia que cuando David que quando Davi estuvo esteve en la montaña nas o montanhas en la cueva de Adulán, ou na cova do Adulão, 400 hombres 400 le homens siguieron. decidiram, Los endeudados, 400 pessoas que tinham problemas de dívidas. los endeudados, Sim, dívidas. los tristes de espíritus Os tristes e y espíritos los afligidos. e os afligidos. Allí estaban ellos. Aí estavam eles. La cosa es lo siguiente, A coisa é o seguinte: no se nace siendo valiente. ninguém nasce sendo valente. Tampoco siempre se fue valiente. Tampouco sempre foram valentes. Como es una actitud Como é uma atitude en la vida, na vida, debemos desarrollar devemos desenvolver valentía. valentia. El pastor O pastor no va a escribir de mí não vai escrever de mim si yo no hago nada bueno. se eu não faço nada bom. Cada quien, Cada um, en todo lo que hacemos em tudo que nós fazemos en la vida, na vida, estamos escribiendo estamos escrevendo nuestra historia. nossa história. Y es lo mejor, E o melhor, escribirla escrevê-la bien. bem.
Senão, não se hablará não se falará, de nosotros nem se vão lembrar, en la iglesia, nem na igreja, en la casa, nem em casa, en el barrio, nem no en bairro, el trabajo. e nem no No trabalho. se hablará de nosotros bien. Não vão falar de nós. Por eso, Por isso, hay que hacer las cosas bien. temos que fazer as coisas Para que bem, en el cielo para que lá no céu se hable bien se fala bem de nosotros. de nós. La historia de nuestras vidas A história das nossas se está vidas escribiendo. que se está escrevendo. Hacerla bien. Fazer bem. É isso mesmo. Aquilo que nós fazemos no mundo material precisa repercutir no mundo espiritual. Amén. Né? Então, uma vez, alguns jovens quiseram expulsar demônios de uma determinada pessoa, e aí eles falaram: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, que saia deles. E aí os demônios na vida daquela pessoa disseram: sabemos quem é Jesus e bem sabemos quem é Paulo, mas vós quem sois? Caíram de pau em cima daqueles jovens. Saíram correndo. E saíram correndo, porque Paulo, ele era conhecido não só no céu, mas também no inferno. Amém. Amém? Amén. Glória a Deus. Bom, agora nós vamos assistir ao quadro Jornada de Fé, que é apresentado pelo nosso intérprete aqui hoje, o pastor Serginho. Vamos assistir então ao quadro Jornada de Fé. Hoje estaremos falando sobre a ressurreição de Cristo. Queridos, nós temos aqui um versículo da Palavra de Deus para compartilhar com todos vocês. No livro de São João, capítulo de número 11, no versículo de número 24, diz assim: Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Querido irmão, eu quero aqui falar para vocês que Jesus antecipadamente já havia dito a respeito da sua ressurreição. Interessante é que aos seus discípulos ele disse que o templo seria derrubado e em 3 dias ele levantaria o templo de novo. É claro, se referindo a ele próprio. E isso veio suceder ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, nós sabemos que Jesus veio a falecer, morreu, literalmente falando, mas ele havia prometido a respeito da sua ressurreição. Aqui, como ele disse aqui para Marta, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele se antecipou já dizendo a todos abertamente que ele seria a ressurreição. Então, queridos, aqui nós vemos esse episódio tão interessante, aonde Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos. Porém, em relação a ele próprio, diz a palavra de Deus que ele desceu às partes mais baixas da terra, aonde se cumpre aquilo que foi dito lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, com relação à serpente que iria ferir o seu calcanhar, porém ele esmagaria a cabeça da serpente. E na sua ressurreição, isso se cumpriu de forma literalmente. A morte não pôde vencê-lo. O túmulo, a sepultura, não pôde detê-lo. Nós vemos que ele desceu às partes mais baixas da terra e esmagou a cabeça da serpente. E assim, constituindo então a vitória. Muitos líderes prometeram ressurreição de vidas, porém, eles mesmos, infelizmente, até o dia de hoje estão em sua tumba fria. Porém, Jesus não. Jesus ressuscitou dentre os mortos e está vivo e está à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Hoje, à destra do Pai, aleluia, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa garantia de vida eterna. Eu sou o pastor Sérgio Reinaldo Pértico e nós estamos no quadro Jornada de Fé. Voltamos e chegamos ao final. Passou rápido essa hora, chegamos ao final de mais um programa Momento Missionário. E aqui, antes de fazer o encerramento,
eu gostaria de ouvir as considerações finais do nosso convidado, mas antes do nosso convidado, ouvir também as considerações finais do pastor Serginho. Por favor, pastor Serginho. Bom, Jason, graças a Deus, né? Estamos chegando mais um término de um programa. Eu quero aqui agradecer o espaço aqui, né, aberto para nós estarmos aqui nesse dia. E, é claro, dentro do convite da rádio, particularmente você aqui fez esse convite para nós estarmos aqui hoje e trazer aqui o pastor Elias Canhola, né, que é nosso amigo de muitos anos, né? Pastor Elias é um grande amigo nosso, já estive na sua igreja lá no Equador e é uma bênção de Deus. Quero agradecer a oportunidade que o nosso pastor presidente nos dá, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Costa Júnior, né? Toda a diretoria do Belém, que fizeram aqui esse lindo estúdio, para que aqui nós possamos estar transmitindo a palavra de Deus, e é claro, e experiências missionárias. Que Deus em Cristo possa abençoar, pastor Geisel, sua vida, sua família, a nossa irmã que está na técnica de som, que Deus te abençoe muito, filha, tá bom? Deus abençoe a irmã Cátia, a irmã Maria que está conosco aqui hoje na rádio, pastor Elias Canhola, Deus te bendiga, Deus te bendiga, e aos demais, né? Pessoas que trabalham aqui nessa rádio aqui para o desenvolvimento desse lindo programa que vocês sempre realizam aqui na nossa rádio AD Belém, na TV AD Belém também. Deus abençoe a todos. Amém, pastor Serginho, muito obrigado. Sempre um prazer rever o senhor, viu? Pastor Elias Canhola, por favor, suas considerações finais. Quiero agradecer una vez más a Dios, Eu quero agradecer uma vez mais a Deus. que es aquel que provoca todas estas cosas. É aquele que provou, que nos trouxe aqui para todas estas coisas. Agradecer a todos los directivos Agradecer a toda a direção de esta organización, desta organização, porque lo que se ve porque o que se vê aqui es producto é um produto de que tienen visión de quem tem visão y desean extender e deseja, então, sempre em ascensão el reino de los cielos. ao reino dos céus. Y eso es bueno. Isso é bom. Que Dios les bendiga. Que Deus os abençoe. Pastor Sergio, gracias. Amém. Le Deus lhe bendiga. conocí y ha sido el medio de bendición para mi vida. Pastor Serginho tem sido uma grande bênção para a minha vida. Que Dios les bendiga grandemente. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Que Deus possa continuar prosperando o seu trabalho lá no Equador. E estando no Brasil, não esqueça de nós aqui, de nos atualizar daquilo que tem acontecido lá no Equador, e Deus vai te abençoar, vai continuar te abençoando muitíssimo naquele lugar. Amém. Bom, nós queremos então encerrar o nosso programa de hoje. Eu quero antes apenas falar das redes sociais da nossa rádio, para que você nos acompanhe, para que você veja tudo aquilo que a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, está fazendo. O programa Momento Missionário é apenas um dos programas que essa rádio desenvolve, muitos outros programas para a sua edificação, né? Eu ia falar entretenimento, mas é mais do que entretenimento, é para a sua edificação. Então, nos siga no Instagram, no @radioadfm. Também estamos no Facebook, no FM 88.7 São Paulo. Também você nos encontra no YouTube, Rádio AD Belém 88.7. E também pode baixar o nosso aplicativo aí na sua loja de app, Rádio AD Belém FM 88.7. Não se esqueceram também do WhatsApp da rádio. Eu já falei e volto a repetir, no 11 281 0475. Repetindo, 11 281 0475. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo programa Momento Missionário, se Deus quiser.